primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 13 ao versículo de número 20. Todos encontraram, digam amém. Diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando, repita assim após mim, um corpo. Uma vez mais, um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Repita assim após mim: de um Espírito. Uma vez mais, de um Espírito. Verso 14 diz: porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros, diga assim comigo, no corpo, cada um dele como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, diga assim comigo, mas um corpo. Repita de novo, mas um corpo. Toma assento, glorificando a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus como um corpo. Sabe que eu estou preocupado porque está se levantando no Brasil um grupo de influenciadores defendendo os desigrejados. Que isso, pastor? É verdade. Tem se levantado e espalhado pelo Brasil. Estão dizendo: você é igreja, a sua casa é igreja. São os que são pastoreados pelas lives e até pelo YouTube. Sabia disso? Agora, irmão, que história é esta? Eu não ligo para a igreja porque eu sou igreja, eu não preciso ir para a igreja porque a igreja sou eu sou um crente independente, autossuficiente. Isto não existe. Há momentos que nós precisamos da fé uns dos outros, que nós precisamos da ajuda dos nossos irmãos. Por isso que está escrito na Bíblia: mas levai as cargas também uns dos outros. Ou seja, um ajudar o outro, porque haverá momento na nossa caminhada que nós vamos precisar da ajuda espiritual de alguém. Só que esse movimento que tem se instalado no Brasil são os defensores dos desigrejados. Eles são pastoreados por lives de revelações, por mensagens que estão lá no YouTube, e eles não querem congregar, não estão debaixo da visão pastoral, da visão de um pastor, não estão debaixo da cobertura espiritual, porque eles dizem: não, que cobertura espiritual? Eu tenho a Bíblia na minha mão. Isto não existe, irmão. Para eles não há pastor. E quando eu vou na igreja, pastor, eu só vejo defeito.
eu só vejo defeito. Tá certo, eu também vejo defeitos em você. E se você olhar, você vai ver defeito nas pessoas, você vai ver defeito na sua família. Mas eu pergunto, só porque você vê defeitos na sua família, você vê problemas na sua família, você vai mudar de família? Então muda de família. Porque na família tem defeito, tem problema, sim ou não? Será que lá no seu bairro, lá na sua rua, não tem problema lá? Ah, já pensou se você fosse mudar de lá por causa dos problemas que às vezes vizinhos causam lá, às vezes até contra a gente? Então muda do bairro. Aonde você trabalha? Será que lá no seu trabalho não tem problema lá? Não tem pessoas dificultosas para a gente inteirar com ela? Então larga o trabalho também? Então se tem problema na igreja, nós vamos mudar de igreja? Não. Então, aí as pessoas, elas estão sem pastores. Isso é preocupante. Sabe por quê? Porque está escrito na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25. A tradução atualizada diz: não deixando de congregar, como é costume de alguns. Em uma outra tradução diz: não deixando a nossa congregação. É a mesma coisa, não deixando a nossa congregação, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Antes, pelo contrário, exortai-vos uns aos outros, tanto vedes que vai se aproximando aquele grandioso dia. Oh, meu irmão, há mais pessoas desigrejadas lá fora do que dentro da igreja. Diz que em cada 5 cristãos, 3 já são desigrejados no Brasil. De cada 5, 3 desigrejados. Tem mais que não são pastoreados por ninguém, que estão do lado de fora. Mas eu pergunto para você, o que você preferia? Estar dentro da arca de Noé, mesmo com cheiro de cocô de animais e de xixi de animais? Você preferia estar dentro da arca de Noé ou pelo lado de fora? Mesmo que dentro tinha problema, tinha dificuldade, tinha mau cheiro, mas dentro tinha salvação. Todos que estavam do lado de fora da arca pereceram pelas águas do dilúvio. Diga para o teu irmão, você está dentro ou você está fora? Está dentro ou está fora? Irmão, vamos tomar cuidado. Volte para a comunhão da igreja. Volte a ter comunhão com seu pastor e com seus irmãos. A Bíblia diz no Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É para você viver em união. Uma ovelha fora do redil é muito mais propensa ao ataque dos lobos do que as que estão dentro. Uma ovelha fora do redil é muito mais propensa aos ataques dos lobos. Cuidado. Um membro fora do corpo, sabe o que acontece? Ele pode apodrecer. Corta o dedo e deixa ele fora. Porque um membro fora do corpo, ele pode ficar podre. Ele se perde. Só aqueles que estão em comunhão. Paulo diz, ó, a igreja é o corpo. E Cristo, ele é a cabeça. Você já viu cabeça sem corpo? Ou corpo sem cabeça? Não existe. Tá? Nós somos ovelhas de Cristo Jesus. E todos juntos nós fazemos parte de um só corpo. Paulo diz, ó, um só Deus, um só corpo, uma só fé
e um só batismo. Fique em pé.